Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos tratar do pensamento de Tolstói. Basicamente, a aula de hoje ela tem um objetivo de trazer aspectos interdisciplinares, porque Tolstói, apesar de ser mais conhecido como um escritor literário, escreveu, por exemplo, Guerra e Paz, ele também tem profundos aspectos filosóficos, onde ele trata do sentido da existência e da questão do pacifismo, por exemplo. Então, nesse sentido, a aula ela vai ter uma dinâmica mais interdisciplinar e por isso vai ser importante para quem está se preparando para o Enem, já que o Enem muitas vezes ele enfoca tons interdisciplinares. Então trouxemos aqui um diagrama e esse diagrama ele tem várias cores e trata dos principais tópicos e subtópicos. O diagrama ficou um pouco extenso, justamente porque são aspectos interdisciplinares. Então são levados em conta aqui aspectos filosóficos, religiosos, existenciais e por isso ficou um pouco extenso. Se você está vendo numa tela pequena, eu sugiro que dê um print e depois busque estudar a partir de uma tela maior, porque está um diagrama bem completo. Então, indo para o diagrama, nós temos aí na cor roxa, acompanhe, o contexto histórico. Então, a primeira parte, a parte mais de cima, fala que Tolstói ele viveu na Rússia no século XIX. Ele morreu em 1910, então, basicamente, ele foi um homem do século XIX. Se bem me recordo, ele viveu 82 anos, teve uma vida longa e grande parte dessa vida foi no século XIX. Então, ele ainda acompanhou o processo de servidão e desigualdade social da Rússia. O processo de servidão, que era um processo que remontava ainda a servidão ao estilo medieval, ao feudalismo, ele só terminou na Rússia de forma tardia, por volta de 1861. Tolstói já tinha 33 anos, se bem me recordo, quando isso aconteceu, então ele ainda viveu 3 décadas ainda nesse processo medieval e depois acompanhou a passagem para a modernidade. Então, ele tinha um olhar diferenciado acerca da Idade Média e da modernidade nesse sentido. Esse é um ponto que não deve ser deixado de lado. Bem, o pensamento dele, os escritos dele tiveram um profundo impacto no pensamento ocidental. Continuando aqui a partir de contexto histórico, o segundo ponto são críticas que ele fazia ao status quo, quer dizer, ao status dominante. Primeiramente, ele criticava a Igreja Ortodoxa Russa. Ele era cristão, era profundamente espiritual, mas ele criticava a espiritualidade institucionalizada, porque ele via na Igreja Ortodoxa Russa uma entidade a serviço do Estado e eivada de corrupção. Ele fazia também críticas ao Estado e à propriedade. Ele tinha profundas críticas com relação aos contextos que a modernidade trouxe de desenvolvimento e progresso econômico, porque a partir desse progresso e da Revolução Industrial também, os avanços tecnológicos, ele não via como sendo originadores de uma sociedade justa. É por isso que em boa parte dos textos dele, ele preconiza uma volta à vida simples, à vida rural, inclusive. Nesse sentido, ele lembra um pouco os epicuristas, lá na Grécia Antiga, que os jardins epicúreos, né? Ele lembra um pouco disso, ele fala de uma volta à vida rural. Apenas uma semelhança, obviamente. Bem, a segunda parte aqui é a parte que mais nos interessa, porque, como eu sou da área de filosofia, eu dou um tom mais filosófico aqui a essa aula sobre o Tolstói, mas justamente buscando os aspectos mais interdisciplinares e os temas transversais também, como a ética, que é o que a gente vai ver. Então, na parte em azul está a parte de filosofia. Veja que está dividido em 3 pontos. Primeiramente,
a busca pelo sentido da vida. Ele escreveu uma obra chamada Confissões e ele relata nessas confissões as crises existenciais que ele teve por volta dos anos 1870. Ele buscou respostas em uma espiritualidade mais simples, não institucional, não em regras externas, mas em si mesmo. E, nesse sentido, a pergunta fundamental dele era qual o sentido da vida se tudo termina na morte? Notem que tem uma semelhança muito grande, por exemplo, com o pensador posterior Albert Camus, que já tratamos aqui em aula também. Então, o segundo ponto aqui da parte filosófica, a ética da não violência. Então, ele baseava isso na Bíblia, a partir do Sermão da Montanha, onde Cristo falou que o reino de Deus não é para os violentos, mas para os mansos de coração e humildes. Então, ele baseava no Sermão da Montanha essa ética da não violência. E é interessante que essa ética da não violência, no caso do Tolstói, ela não ficou como uma ideia vaga, não, mas ela teve profunda influência lá na Índia, Mahatma Gandhi, e também no Martin Luther King. Bem, ainda na parte de filosofia, ele fazia uma crítica muito fundamental ao materialismo. Então, ele rejeitava o hedonismo, a busca desenfreada dos prazeres, ou mesmo um hedonismo mais racional, no sentido de uma seleção de prazeres. É por isso que eu disse que ele tem uma semelhança lá com o Epicuro e os epicúreos, que eram hedonistas, mas é somente nessa questão de buscar uma vida mais simples, buscar uma vida rural. Na parte do hedonismo, ele se diferencia radicalmente dos epicuristas. Bem, e ele também tinha uma valorização da vida comunitária, que essa é a questão da vida rural, a vida mais simples. Acompanhe aí no gráfico, na parte em verde, as obras filosóficas. Ele escreveu várias obras, mas elencamos aqui algumas principais. Então, obras em que ele trata mais de ideias e que por isso seriam mais filosóficas, por exemplo, a Confissões. Ele escreveu aí no início dos anos 1880 e ele faz lá uma reflexão autobiográfica onde ele conta essa crise existencial que ele teve nos anos 1870. Nessa obra Confissões, ele confronta o niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é aquela busca pelo nada, é aquela noção de que a realidade não tem sentido e que por isso não adianta buscar nenhum sentido maior na realidade. Ao contrário, ele vai encontrar sim um sentido na vida, o Tolstói, e esse sentido está justamente nos temas universais cristãos, que ele não institucionaliza em alguma igreja, mas numa busca espiritual individual, a partir de uma responsabilidade, uma ética individual, em que você causa uma mudança em si, a partir do amor ao próximo, a partir da humildade, e aí você consegue criar uma mudança na sociedade. Ainda nas obras filosóficas, ele também escreveu O Reino de Deus está em Vós, onde ele esboça claramente a doutrina da não violência dele, que, como eu disse, influenciou Mahatma Gandhi e o Martin Luther King Jr. E ele vai falar nessa obra, O Reino de Deus está em Vós, basicamente daquilo que nós podemos tratar como anarquismo cristão, porque é lá que ele vai mostrar que é lícito um povo opor resistência ao opressor, mas para ele essa resistência tem que ser pacífica, não pode ser pela violência. É por isso que influenciou profundamente o Gandhi e o Martin Luther King Jr. Ou seja, é uma resistência pela paz e para a paz em vistas do amor ao próximo. Era assim que basicamente pensava o Tolstói. Bem, ainda na cor verde, ele tem também, além dessas obras mais filosóficas, ele tem obras literárias. Então, a mais famosa dele, no meu modo de entender, todas as duas são bem famosas, mas a mais famosa seria Guerra e Paz, onde ele vai falar sobre a questão do livre-arbítrio, capacidade de escolha e do sofrimento humano. E ele escreveu também Ana Karenina, onde ele vai falar sobre ética, moralidade, hipocrisia social.
Bem, na parte em cor laranja, ainda seguindo essa parte dos temas interdisciplinares, dos temas transversais, quais seriam os princípios filosóficos de Tolstói? Basicamente, a simplicidade e a vida rural. Ele fazia uma crítica muito mordaz à modernidade. Ele ia dizer que o desenvolvimento dos sistemas financeiros bancários, ele ia dizer que o desenvolvimento da tecnologia pela revolução industrial e científica não trouxeram justiça social, não trouxeram uma vida justa, plena, feliz para as pessoas. Então ele fazia uma crítica muito grande à modernidade. Ao mesmo tempo, ele valorizava o trabalho agrícola, ele valorizava a vida rural, a vida no campo, a volta à simplicidade. É um tema que volta e meia aparece em alguns autores filosóficos. Rousseau também, que era um contratualista, ele também tinha, isso séculos antes, né? Ele também tinha essa coisa da volta a uma vida rural. E isso aparece também no Tolstói. Ele tinha também uma noção de moralidade universal. A moralidade, para ele, ela não era primeiramente coletiva, mas ela era individual. Ela devia partir de uma mudança pessoal de cada pessoa. E ela devia ter como base, individualmente, para mudar primeiro a si e depois cada um mudando a si mudaria o todo. Ele falava que a base dessa moralidade universal não era externa, mas seria baseada no amor, na empatia e no serviço ao próximo. E com isso ele tratava de um autoaperfeiçoamento, a mudança moral e social individual. Ou seja, para ele, basicamente, trocando em miúdo, seria: primeiro a pessoa deve mudar a si mesma, a partir de uma mudança moral e social, para depois, a partir dessa mudança individual, alterar o todo. Mas não no sentido de que a pessoa alteraria o todo, mas é mais ou menos a ideia essa: cada um mudando a si mesmo, consequentemente o todo mudará. Bom, qual é a relação com o Enem? Primeiramente, a questão dos temas transversais, as dimensões interdisciplinares, as relações que o Tolstói traz entre ética e filosofia. Ou seja, os textos dele, sejam mais filosóficos ou mais literários, eles falam de liberdade, cidadania e moralidade. Assim como acompanha ainda na cor amarela a questão da interdisciplinaridade. Ou seja, você pode conectar. Aqui eu dei um viés mais filosófico porque eu sou da área de filosofia. Mas um professor de história pode puxar para aspectos mais históricos e falar a partir de Tolstói das questões que envolvem movimentos sociais e o pacifismo. Tratar, por exemplo, da relação lá do Gandhi na Índia com a questão da colonização, quer dizer, no caso lá a colonização britânica, né? Então, esses temas, em tratando-se de história, em temas transversais, ética, filosofia, moralidade, assim como em questões interdisciplinares, um professor de história poderia citar, por exemplo, a questão da descolonização ocorrida, principalmente na África e na Ásia, no século XX. Seria um tema possível. Sociologia poderia tratar-se de desigualdade e alienação, ou seja, a desigualdade. O Tolstói, nos textos dele, ele mostra que o progresso, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento dos sistemas bancários, a tecnologia que veio com a revolução industrial e tecnológica científica, trouxeram desigualdade. Por isso que ele faz esse elogio a uma volta ao campo. E por último, geografia, a questão da sustentabilidade e do ruralismo. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial trouxe profundas mudanças nos ecossistemas. Hoje, por exemplo, o grande desafio da humanidade é o aquecimento global, advindo primeiramente dos sistemas industriais, das revoluções industriais pelas quais passamos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela buscou temas interdisciplinares, ligados aí à filosofia, história, sociologia, geografia, a própria literatura. Buscou também temas transversais, como ética, filosofia, liberdade, moralidade, nas obras desse grande autor do século XIX,
que é o Lev Tolstói. Então vamos ficando por aqui. Se você gostou da aula, eu peço que dê um like, se inscreva no canal e vamos ficando por aqui. Bons estudos para todos.